Olá, alunos do sexto ano. Então, hoje nós teremos uma videoaula diferente. Hoje faremos alguns exercícios avaliativos e esse vídeo vai ser para orientá-los a tirar algumas dúvidas referentes a esses exercícios avaliativos. Então, vamos começar. Bom, então, iniciando, vocês irão preencher o formulário, né? Com o e-mail de vocês, o nome de vocês, tá? São dados que vocês devem informar obrigatoriamente. E todos os dados que são obrigatórios, tanto o nome de vocês quanto as respostas, vocês verão que vai ter esse asterisco, né, em vermelho ao lado da pergunta. Bom, então a primeira questão que nós temos nesse exercício avaliativo de vocês diz o seguinte: que alternativa que melhor explica o uso do apóstrofe S, né? O apóstrofe S foi uma das primeiras lições que vimos no capítulo 3, né? Nesse livro do volume 2, que fala sobre os possessives, né? Então, os possessives, eles indicam que algo, né, pertence a alguém. Então, vocês vão marcar aí, dentre essas três questões, qual é a que melhor explica o uso do apóstrofe S. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Bom, então, após esse possessive, nós vimos também como utilizar o there is e o there are. Sabemos que eles possuem algumas diferenças entre eles. No nosso livro, nós o vimos como there be, né? There be. E aí, mas teacher, por que ele fica there is ou there are? Então, isso vocês vão escrever aqui nessa primeira questão, tá? De quando usamos o there is e o there are. Então, tem umas regrinhas de utilização deles, ok? Então, quando que eu vou utilizar o there is? E quando eu vou utilizar o there are? Aí, vocês vão escrever a resposta logo aqui embaixo, tá? Digitar. Próxima. O que acontece com o there be quando está na forma interrogativa? Bom, quando falamos em forma interrogativa, em forma de pergunta, vou dar o exemplo do verbo to be. Quando o verbo to be ele fica na forma interrogativa, acontece algo com ele, né? Alguém lá do verbo to be, né, que você está trabalhando, ele troca de posição. Então, será que acontece a mesma coisa com there be, né? O there be, para quem tiver dúvida, ele é a mesma coisa que o there is e o there are. Só que quando ele está nessa forma de there be, ele ainda não está conjugado, ok? Então, aqui nessa segunda questão, você vai dizer o que acontece com there be quando está na forma interrogativa. A próxima questão pede o seguinte: reescreva a frase completando com o possessive adjective. Por exemplo, a frase que ele está dando aqui é:
My sister is in, pontinho, pontinho, bedroom. Bom, então, relembrando o possessive adjective, eu dou como sugestão, se você estiver ainda um pouco em dúvida, ir até o livro de atividades, né, e observar os exemplos, né, e as páginas a partir da página 2. Né? No livro de atividades, sempre tem um resumo sobre cada conceito. Bom, então, os possessive adjectives eu utilizo para indicar que alguma coisa pertence a alguém ou mostrar uma relação entre outra pessoa, né? Além disso, eu também utilizo o possessive adjective para substituir um nome. Mas, teacher, por que eu preciso substituir um nome? Bom, algumas vezes a sua frase pode ficar cheia de repetições, ok? Por exemplo, my mother is in her kitchen, né? Então, olha só, eu não precisei falar minha mãe 2 vezes. Eu substituí esse nome por um possessive adjective, ok? Então, o possessive adjective, ele também vai fazer com que você evite repetições na sua frase. Bom, a próxima questão fala sobre as prepositions. Então, nós vimos as prepositions de lugar, né? Nós vimos in, né? Por exemplo, the cat is in the card box. Ou the cat is in the box. O gato está dentro da caixa, na caixa. On. The cat is on the cardboard box. The cat is on the box. O gato está sob ou em cima, né, da caixa. Se eu utilizo o exemplo under, the cat is under the chair. O gato está embaixo da mesa. The cat is across from the dog. O gato está atravessando, né, para o cachorro. Next to. The cat is next to the cardboard box. The cat is next to the box. Então, eu estou utilizando aqui exemplos do próprio livro de vocês, tá? Nessa parte do livro de atividades, onde vimos várias preposições. E aqui nessa questão, pede o seguinte: qual das preposições entre parênteses indica que o pineapple, tá? Qual é a fruta pineapple? O pineapple está embaixo da mesa. Então, eu coloquei entre parênteses as seguintes preposições: on, in, between, under. Então, você vai ver quais dessas preposições melhor se adequa a embaixo da mesa. Significa a mesma coisa, embaixo da mesa. Easy, 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 né? Bom, então essas foram as orientações para as atividades avaliativas e boa sorte!